De 100% de todo o oceano, apenas 5% a humanidade descobriu até o momento. Já os outros 95% de todo o oceano permanece em mistério. E a Bíblia vai dizer que o oceano abriga uma criatura monstruosa que se assemelha a um dragão ou a uma serpente e que foi uma criação feita pelo próprio Deus no início, quando ele começou a criar o mundo nos 6 dias. Seu nome, Leviatã. Eu convido todos vocês a descobrirem agora a história e a origem deste monstro criado pelo próprio Deus, deste dragão ou serpente marinha criado pelo próprio Deus, que é colossal e gigantesco. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. As profundezas dos oceanos do mar abrigam uma criatura monstruosa que se assemelha a um dragão gigantesco que cospe fogo e que foi criado pelo próprio Deus. A maioria das pessoas ignora a sua existência e geralmente falam muito a respeito de demônios e de anjos caídos, mas se esquecem que existe uma criatura que tem poderes sobrenaturais e que se parece muito com um dragão de várias cabeças, segundo as suas descrições bíblicas, e que mora nas profundezas dos oceanos. Uma das primeiras descrições, se não a mais antiga a respeito do Leviatã, está descrita no antiguíssimo livro de Jó, que foi escrito, segundo a tradição, por Moisés, e vai dizer o seguinte a respeito de sua aparência. Jó, capítulo 41. Poderás tu, com um simples anzol, pegar o Leviatã? Ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Imaginas tu que ele te implorará misericórdia ou falará contigo mansamente? Acreditas que ele fará aliança contigo, de modo que tomes como teu fiel escravo pelo resto da tua vida? Porventura poderás fazer dele um bicho de estimação, como se fosse um pássaro manso, ou ainda prenderás numa coleira para dá-lo de presente às suas filhas? Os teus sócios poderão negociá-lo ou mesmo reparti-lo entre os comerciantes? Poderás atingir o seu couro com vários arpões e encher sua cabeça com lanças de pesca? Põe a tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta. Nunca mais tentarás fazer isso de novo. É inútil querer capturá-lo. Será que não desmaiarias apenas ao vê-lo? Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus a mim pertence. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem de seu belo porte. Quem poderá arrancar a sua couraça externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea nas mãos? Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca cercada de dentes enormes e terríveis? O seu orgulho são suas costas ornadas com fileiras grandes, com grandíssimas escamas em forma de escudo, firmemente unidas. Cada uma está tão junta à outra que nem o ar passa entre elas. Estão de tal maneira interligadas que é impossível separá-las. Seus espirros chegam a produzir lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas e saltam dela fagulhas de fogo que estalam e explodem. Do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver ou um dos juncos que ardem em chamas. Seu sopro acende o carvão e da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força, o terror vai sempre adiante dos seus passos, as dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem, seu peito é duro como a rocha, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos e mais corajosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes.
Mesmo a espada que consegue atingi-lo nada lhe faz, nem as lanças, nem as flechas ou os dardos de nenhuma espécie. Ferro, ele trata o ferro como se fosse palha, e o bronze como se fosse madeira podre. As flechas não os assustam. Para ele, as pedras das fundas são como cisco, os bastões são considerados juncos leves, e ele zomba do brandir das lanças. Debaixo do seu ventre há pontas agudas, assim ele deixa o seu rastro na lama como o trilho de debulhar, faz as profundezas dos mares se agitarem, aí como se fosse um caldeirão fervente apenas com seu mexer, e envolve o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se o mar tivesse uma vasta cabeleira branca. Não existe nada sobre a face da terra que lhe compare. Foi criado para não ter medo. Ele observa tudo que é altivo e orgulhoso, e é rei sobre todos os arrogantes. Durante uma interpretação antiga, o Leviatã até mesmo foi comparado a um terrível demônio, mas quando nós lemos a descrição bíblica a respeito de sua aparência, nós entendemos que ele é um ser realmente monstruoso e que se assemelha mais a algo similar a uma serpente gigantesca ou até mesmo a um dragão por conta de sua descrição de sua aparência. Algumas curiosidades a respeito do Leviatã que são descritas aqui no livro de Jó, no capítulo 41, no versículo 3, vai dizer o seguinte: imaginas tu que ele te implorará misericórdia ou falará contigo mansamente? Uma curiosidade interessante aqui e uma observação é que o Leviatã, ele aparentemente sabe falar, ele sabe se comunicar, literalmente sabe falar, até porque o texto aqui vai dizer que ele fala. Um outro fato a respeito do Leviatã é que ele cospe fogo, e quando ele espirra, basicamente há um clarão de luz gigantesco, e da sua boca saem chamas, grandes chamas de fogo. Alguns comentaristas, rabinos e interpretações judaicas a respeito do Leviatã vão dizer que no início existiam o Leviatã fêmea e o Leviatã macho, porém Deus viu que o Leviatã basicamente ele era arrogante e se achava demais, e ele viu que a descendência do Leviatã, se ele tivesse uma descendência, essa descendência acabaria enchendo o oceano rapidamente por conta do seu tamanho colossal. Então Deus basicamente destruiu a sua fêmea, e então se tornou apenas o Leviatã macho, e não tinha mais ali a sua fêmea, por isso não podia se reproduzir, isso segundo uma tradição aí rabínica. Uma outra curiosidade a respeito da aparência do Leviatã, que aparece dessa vez no Salmo 74, no versículo 14, vai dizer que o Leviatã ele não possui apenas uma cabeça, mas várias cabeças, o que faz com que ele seja mais parecido com um dragão colossal das águas. Agora falando a respeito da origem etimológica aí do nome Leviatã. Genesius, entre outros, argumentou que o nome Leviatã, em hebraico Leviathan, vem da raiz loch e significa basicamente enrolar ou unir. Outros linguistas, como Leskim, eles acreditam que Leviatã é um termo aí que é basicamente um empréstimo estrangeiro cananeu, como o próprio Lotan. Lotan, aí ugarítico e cananeu. E segundo Leskim, poderia então Leviatã significar coroa de serpente. Algumas pessoas tentam fazer algumas comparações que não fazem sentido entre Satanás e o Leviatã, sendo que são basicamente personagens diferentes, visto que Satanás é um anjo caído, é um querubim caído. Já o Leviatã foi um animal criado pelo próprio Deus, mas não um animal comum, um animal especial com dádivas especiais espirituais, aí como cuspir fogo, saber falar, entre várias outras coisas. Mas algumas pessoas fazem essas comparações de Satanás com o Leviatã, porém são personagens totalmente diferentes. Apesar de Satanás ser chamado de o dragão no Apocalipse ou de a antiga serpente, isso está relacionado por conta de Satanás, ele
ter tido aquela participação basicamente no Jardim do Éden, onde ele foi o verdadeiro culpado de fazer Adão e Eva pecarem, e então ele era a serpente. Outros versículos a respeito do Leviatã estão principalmente também no livro de Salmos, no capítulo 104, no versículo 26. Ali andam os navios no mar, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Também está escrito no livro de Salmos, no capítulo 74, verso 14. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. No livro de Isaías, no capítulo 27, no versículo 1, diz o seguinte: naquele grande dia, ou naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e também e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Não se esqueçam de deixar os seus likes, compartilharem para outras pessoas que têm vontade de aprender a respeito de mistérios antigos da Bíblia, da teologia, entre vários e vários outros assuntos. Fiquem todos com Elohim e escrevam aqui nos comentários se vocês já conheciam a história do Leviatã bíblico.